Começando, portanto, mais uma edição de Bastidores do Poder. Hoje é segunda-feira, 24 de setembro de 2018. Rose Guglielminetti conosco aqui. Oi, Rose, boa tarde. Boa tarde, Walter Sena. Boa tarde a todos. Rose Guglielminetti com o cabelo... cortado, né? Cortado. Passei no barbeiro. Tô brincando, fui no cabeleireiro, cortei o cabelo, tava meio comprido, né? Deu uma boa tesourada nele. E como que você está vendo aí o cenário político, Rose? Mudou alguma coisa? Não mudou? Tá tudo tranquilo? Não, tranquilo não sei se tá, né? Tranquilo né? Não tá, porque a gente vê nas redes sociais a destilação de ódios das campanhas políticas e parece-me que o Brasil está vivendo um plebiscito, né? Anti-PT e PT, e vira uma guerra, né? E os candidatos que estão ao redor dessas candidaturas meio que passando ao lado, né? Mas não está tranquilo não, Sena. E agora vamos ver, as próximas pesquisas é que vão apontar, né? É verdade. Bom, e falando em pesquisa, né? A gente está com a nossa sequência aqui, a nossa série de entrevistas com candidatos ao governo de São Paulo. Hoje nós vamos falar com Luiz Marinho, candidato do PT, que concorre aí na corrida, né, ao Palácio dos Bandeirantes. Ele está conosco aqui através do Skype. Tudo bom, candidato? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Walter Sena. Boa tarde, Rose. Um prazer falar com vocês aí da Band Bastidores do Poder. É um prazer enorme mais uma vez falar com vocês. Estou à disposição. Candidato, inicialmente a gente sempre repercute as últimas pesquisas, né, de intenção de voto. E a pesquisa do Instituto Paraná, que está sendo divulgada agora, a mais recente delas, está colocando o senhor aí em quarto lugar com 5,8% das intenções de votos. E a pergunta objetiva é a seguinte: nós já podemos considerar que nós estamos na reta final, pelo menos do primeiro turno, e eu queria uma análise do senhor sobre esses números. O senhor ainda acredita que vai melhorar, se vai aumentar, e por que até agora não deu para decolar mais do que essas intenções de voto que o senhor está marcando até então? Olha, Walter, eu já vi esse filme outras vezes. Eu fui candidato a prefeito em 2008 em São Bernardo, onde, se dependesse das pesquisas, eu não estaria nem no segundo turno e eu me elegi prefeito. Então, acredito que o importante mesmo é o dia da eleição, o voto na urna. Isso é que importa, porque as pesquisas podem captar um sentimento, uma situação de rua, pode não captar. Outro exemplo importante é do Jacques Wagner, da Bahia. Segundo as pesquisas, o adversário seria eleito no primeiro turno. Jacques Wagner se elegeu no primeiro turno. Ou seja, eu acredito que essa eleição vai se marcar por muito furo das pesquisas eleitorais, até porque o sentimento de rua que eu estou observando é completamente outro. Inclusive, outros institutos que dão outros números. Não é à toa que o João Dória, aquele sem palavra, entrou na justiça para proibir a divulgação da pesquisa Vox Populi. Então, eu estou botando em dúvida os números atuais das pesquisas, mas o mais importante é aguardar o dia 7, e aí a gente pede, na verdade, para a militância, né, não deixar a rua, ocupar todos os territórios, o Estado, enfim, e peço ao eleitorado para analisar a história dos candidatos, analisar o histórico, qual o comportamento de vida ao longo da sua trajetória, porque agora todo mundo fala em empregos, todo mundo fala em saúde, todo mundo fala em educação. Agora, o PSDB governa o Estado há 24 anos, não resolveu absolutamente nada disso, muito pelo contrário, retrocesso ao longo do tempo. Portanto, tem uma autoridade para falar disso. O presidente do Sindicato dos Patrões, que apoiou o desmonte dos direitos trabalhistas, a imposição da lei da terceirização, tirada de investimento na saúde, na educação, através da PEC, do limite de investimento. Agora vem falar de emprego, mas ao longo da sua vida, a sua preocupação foi com o lucro das suas empresas. Portanto, a gente pede para as pessoas analisar o histórico. Quem de fato esteve ao longo da vida do lado da pauta que as pessoas esperem vir governar no estado de São Paulo agora. Fala, Rose. Candidato, boa tarde, Rose. O senhor está bem? Deixa eu lhe fazer uma pergunta. O senhor disse que o que o senhor está vendo nas ruas é uma outra impressão que as pesquisas passam, mas numa hipótese do senhor não ir para o segundo turno e ficar o João Dória e o Paulo Scaff no segundo turno, quem que o PT apoiaria no estado de São Paulo? Olha, Rose, eu não sei qual dos dois estará no segundo turno contra mim. Eu sei que lá estarei. Esse é o sentimento de rua.
Eu disse para você de 2 exemplos, posso dar outros exemplos de furo de pesquisas e, portanto, acredito sinceramente, e até porque o PT é muito bom de chegada e nós temos demonstrado isso e crescendo nos últimos dias, exatamente esse momento aqui, nos últimos 15, 14 dias que nós vamos, de fato, crescer. Mas, agora, o PT que é bom de chegada ou o candidato, o ex-presidente Lula é quem tem voto? Porque até então, o Haddad, por exemplo, estava lá nos pés das pesquisas. Quando ele foi oficializado como candidato do Lula, aí sim ele cresceu. Então, eu me pergunto, é o partido ou esse voto é do candidato Lula, do candidato Lula não, do ex-presidente Lula? As coisas não são tão simples assim, viu, Rosa? O Haddad, você tem um cenário nacional que o Lula fez o Haddad crescer rapidamente, a transferência de voto muito rapidamente, mas as eleições nos estados ainda não chegou agora que as pessoas vão começar a observar. Se você observar, tem a ordem de 50% ainda de indeciso no estado de São Paulo. Essa ordem, ou seja, agora que as pessoas vão começar a observar as eleições do governador, deputados, senadores, e é agora que nós vamos crescer. Portanto, acredito sinceramente que nós estaremos no segundo turno para enfrentar. Eu não sei se é o João sem palavra ou se é o homem do pato. Candidato, eu vou insistir na pergunta da Rose, né, que ela falou para o senhor em uma questão de hipótese. É claro que o senhor não pensa nesse momento em não ir para o segundo turno e a gente entende. Eu, no lugar do senhor, faria a mesma coisa. Tem que ir, né, brigar no que acredita. Mas na hipótese do senhor não ir para o segundo turno, em quem o PT apoiaria entre, eventualmente, Márcio França, Paulo Scaff e João Dória? Olha, bom, essa hipótese não existe, ela não está colocada. Ela eventualmente será colocada no dia 8 de outubro. No dia 8 de outubro, você me liga e a gente fala. Tá bom. Então não dá para falar agora. Até porque lá estarei. Portanto, aqui nós temos uma convicção de estar no segundo turno e muito provavelmente contra um dos dois. Agora, tudo pode acontecer nessas eleições. Pode embolar os 4, o atual governador pode também crescer. Enfim, vamos aguardar. Eu acho que é muito prematuro falar em segundo turno agora. Candidato, existe uma questão que é muito importante, pelo menos talvez 2 questões que são muito importantes aqui para o cidadão do estado de São Paulo, que é a questão da educação e da segurança. Na educação, há uma exigência, na verdade, um desejo, né, de que as escolas públicas elas sejam melhores e atendam às necessidades dos alunos. Qual é o plano de governo do PT para o ensino público no estado de São Paulo? Olha, Rosa, educação é uma necessidade de ser prioridade de qualquer governo, mas infelizmente não tem sido prioridade do PSDB no estado de São Paulo. É só observar as estatísticas, os indicadores, a qualidade das escolas, a qualidade da rede estadual, ela é dramaticamente ruim. As mães ficam em desespero quando o aluno, quando o seu filho, a filha vai deixar a rede municipal para a rede estadual, porque é diferente absolutamente tudo. Desde o salário dos professores, que é infinitamente menor. São Bernardo, por exemplo, o salário é a base de R$4.000, no estado de São Paulo, a base de R$2.200. Desde a qualidade das escolas, a escola do estado invariavelmente tem cara de cadeia, a qualidade das bibliotecas, dos laboratórios, no estado não funciona, a ausência de professor, muitas vezes o aluno chega, não tem um professor para dar aula, enfim. É uma tragédia a qualidade da educação do estado de São Paulo. E quem está 24 anos governando tem autoridade para falar que agora vai resolver... Mas qual é a proposta? Vou falar de proposta agora. Primeiro, diagnóstico, né, Rosa? Segundo, nossa proposta. Nós vamos sim fazer da educação prioridade, fazendo mudança na qualidade das escolas, planejando essa intervenção de mudança da qualidade, instituindo o conceito do CEL, Centro de Educação Unificado, de forma a trabalhar com a estrutura existente em cada região, cada estado, que eventualmente é estrutura ociosas, culturais ou esportivas, trabalhar a lógica do Conselho de Educação com esporte, educação com cultura e, acima de tudo, trazendo quase 300 mil jovens que estão fora da escola, faixa etária de 4 anos de idade, 17 anos de idade, fora da escola, para a escola. E vamos dobrar em 4 anos, não é imediatamente, porque seria
seria muita pretensão fazer no imediato. Vamos dobrar o salário dos professores em 4 anos para valorizar. Mas não é só os professores, nós vamos também melhorar o conjunto de salário dos profissionais, dos servidores de todas as áreas, que é uma necessidade. E vamos, portanto, fazer da educação prioridade. Candidato, existe uma corrente de críticos que reclamam que o Partido dos Trabalhadores ainda não fez uma autocrítica. E a gente vê no estado de São Paulo, perdeu uma das estrelas importantes na última eleição majoritária nacional, que foi Eduardo Suplicy. E depois, na eleição passada, mesmo estando à frente do governo de São Paulo, da Prefeitura de São Paulo, Fernando Haddad perdeu a reeleição e alguns críticos apontam que isso é falta, no caso do Estado de São Paulo, pela sua característica, de uma autocrítica do PT. Eu queria primeiro perguntar se o senhor concorda com isso e depois qual que é a dificuldade do partido realmente chegar a público e falar e admitir que errou naquele ponto, para efetivamente voltar a crescer aqui no Estado. Olha, Walter, há muita controvérsia em relação a isso. Nós fizemos muita autocrítica, sim. A presidenta Dilma, a própria presidenta Dilma disse, nós fizemos um erro no governo, foi acreditar demasiadamente na classe empresarial, fizemos renúncia fiscal apostando que eles iam apostar na produção para gerar empregos e eles botaram no bolso e não fizeram. Esse mesmo representado pelo presidente do Sindicato dos Patrões, que liderou esse processo, em vez de investir na produção, apostar na retomada do crescimento, no aumento do crescimento, não fizeram isso. Essa foi uma autocrítica importante que a presidenta Dilma fez. Nós já fizemos, tanto Lula, Dilma, como os nossos ministros, que nós deveríamos ter apostado mais na reforma política, e não fizemos. Ou seja, agora nós vamos ficar fazendo autoflagelo de praça pública. No estado de São Paulo, nós só perdemos, ganhamos também. Nós já administramos muitas cidades no estado de São Paulo, administramos mais da metade do eleitorado do estado de São Paulo, grande parte do eleitorado através das prefeituras. Então não tivemos a felicidade de encaixar uma vitória no governo do estado. Passamos perto em 98, não fosse a grande manobra do Instituto de Pesquisas com alguns órgãos de imprensa que tirou a nossa candidatura do segundo turno e pôs o goela abaixo a candidatura do Mário Covas, que aliás nós ajudamos a eleger contra o Maluf, e ali nós teríamos ganho aquela eleição. Em 2002 chegamos perto, não foi visto do Genuíno, mas acima de tudo, meu caro, é importante olhar esse momento. O PSDB governa há muito tempo, há um cansaço do PSDB, não é à toa que o Alckmin não consegue liderar nem no estado de São Paulo, não é à toa que o Lula lidera todas as pesquisas do Brasil e lidera São Paulo, né, com a tirada na mão grande da candidatura do Lula. O Haddad vem crescendo, já se colocando de forma garantida no segundo turno. A nossa convicção é que nós vamos eleger o Haddad presidente e vamos estar no segundo turno para disputar para valer o estado de São Paulo. Candidato, na resposta anterior sobre a questão da educação, o senhor disse que vai melhorar, vai aumentar o salário dos professores, que vai unificar os CELs. E o senhor não é o único candidato, mas todos os candidatos sempre trazem propostas que geram gasto. Por exemplo, você reajustar o salário do professor ou ter aumento, você sempre gera gasto. E o que eu me pergunto é onde vocês vão buscar esse dinheiro, porque a gente sabe que a lei de responsabilidade fiscal ela tem o teto prudencial que você não pode gastar, tem que ter receita, e onde o senhor vai buscar dinheiro para poder implementar, porque o que a gente vê é que o Estado ele é muito pesado, ele é muito caro, e aí quando você pega o orçamento, a parte de investimento ela é muito pequena, e grande parte das propostas que os candidatos colocam num plano de governo, eles não conseguem cumprir em 4 anos. Qual que é a mágica que o senhor vai fazer? A mágica que nós fizemos governando o Brasil, a mágica que eu fiz governando São Bernardo. Em 2002, nós herdamos Tivemos problemas com a conexão do candidato Luiz Marinho, é isso? Bom, nós tivemos problemas com a conexão, ele está via Skype, e aí, portanto, a nossa produção está tentando reconectar para a gente concluir a entrevista. E então a gente está aguardando aqui o sinal da nossa produção. Conversávamos com o candidato do PT ao governo de São Paulo, Luiz Marinho. A conexão do Skype caiu, mas a gente conseguiu voltar. Ainda não, Carol? Caiu de novo?
Estão explicando aqui a produção que caiu de novo. Vamos insistir, tentar então novamente conectar o Luiz Marinho para a gente, porque ele ficou faltando aqui dentro do tempo que a gente combinou com as assessorias. São 10 minutos de entrevista e faltaram 3 minutos, portanto, ele falou até agora 7. A gente vai tentar, né, ainda nessa edição, senão vai ter que compensar isso de alguma maneira. Depois a gente vê isso, sim, numa outra edição, mas a gente está tentando reconectar. Bom, Rose, vamos, enquanto isso, falar um pouquinho sobre o Instituto Paraná. A gente deu a oportunidade do Luiz Marinho falar sobre essa pesquisa, que coloca aqui Dória com 27% das intenções de voto, SCAF com 23% em segundo lugar, e depois Márcio França cresceu um pouquinho, está com 12,2%. Quer dizer, aparentemente, se nada for, nada de importante acontecer, parece-me que é essa a tendência até chegar no segundo turno em São Paulo, né? Dória e SCAF no segundo turno. Eu não lembro qual foi a pesquisa, porque nós estamos tendo tanta pesquisa que a Ibope, Folha, né, que deu que se desse Dória e SCAF, o SCAF levaria no segundo turno. Eu não sei o que a Instituto Paraná está dando, porque eu não vi a pesquisa. Mas o que está se desenhando, Sena, são os dois candidatos no segundo turno. Pode falar. Conseguimos conectar novamente Luiz Marinho. Oi, candidato. A gente estava com dificuldade, reconectamos. O senhor respondia. Comece, por favor, pelo início, a pergunta da Rose sobre de onde tirar dinheiro para resolver o problema da educação e dar aumento para os professores. Como eu dizia, nós pegamos o Brasil numa tragédia e consertamos o país, geramos empregos, investimos em educação, investimos em universidade, ou seja, nós mostramos como faz, nós sabemos como fazer. Eu fui ministro do Trabalho do presidente Lula, o Haddad foi ministro da Educação, e nós consertamos o país, nós vamos consertar o país, nós sabemos como fazer, vamos fazer de novo. E aqui em São Paulo, meus caros, você tem a seguinte situação, 90 bilhões de renúncia fiscal que nós vamos estudar cada um para ver se faz sentido, se não faz sentido o que faz. Vai ser mantido o que não faz, nós vamos rever. Nós vamos também enxugar a máquina, fazer ela eficiente, porque a máquina ela está inchada, está enferrujada ao longo do tempo, muito tempo, o PSDB governando, foi levando um enferrujamento danado. Parece aquelas veias artérias, o pessoal come muita picanha gordurosa, aí depois tem que botar a ponte de safena. Agora, o candidato, deixa eu falar um negócio para o senhor. Quando o senhor fala que o PSDB está há muito tempo governando, eu concordo com o senhor, mas o estilo de inchar a máquina, ele é de todos os partidos, ele não é só do PSDB, não. O que a gente vê quando o PT, o PSDB, o DEM, qualquer partido que esteja, eles acabam inchando a máquina com apadrinhados políticos e fazendo com que essa máquina seja muito custosa. Então, o PT também não seria também responsável por isso? Me desculpe, Rose. Quando está no governo, não no governo do Estado de São Paulo. É uma diferença extraordinariamente grande. Eu fui prefeito de São Bernardo do Campo 8 anos, não enchei a máquina. O PT não tem tido esse hábito, não. Há muita controvérsia em relação a isso. Se a gente tivesse inchado a máquina, não teria sobrado dinheiro para investir na educação, na saúde, gerar emprego, gerar oportunidade. Olha a diferença. O PSDB tem retroagido esses 24 anos, né? Na educação, na segurança. O que ele fez de verdade foi duas coisas. Presídio espalhado pelo Estado de São Paulo, e junto levou o crime organizado e criminalidade, e pedágios altamente caros, os mais caros do mundo. Aliás, prejudicando a eficiência da economia paulista, encarecendo a produção da agricultura, encarecendo cada produto para exportação, encarecendo o preço da exportação. Ou seja, há uma grande ineficiência da máquina do Estado de São Paulo. Eles falam de planejamento, mas não planejam nada, é só olhar as obras. É só olhar, por exemplo, o trem intercidade, que é preciso ter, e é um compromisso meu com o povo de Campinas, região de Campinas, levar de São Paulo, passando por Campinas, chegando até Americana, entre tantos outros compromissos que nós estamos adotando, né, junto com o nosso povo paulista. Fazer um governo voltado para o interesse do povo paulista. E não das parcerias, que tem muitas parcerias aí, não estou falando das PPPs, não, estou falando das parcerias sem transparência que tem o Estado de São Paulo. Vamos fazer um governo eminentemente transparente, participativo, onde a imprensa terá um papel fundamental para dar transparência efetiva no planejamento a partir de cada região. Então, cada região nós vamos planejar os problemas para ter as vocações e para ter investimento. E no planejamento, no orçamento,
é preciso que as regiões se enxerguem no orçamento do que está previsto para a educação, para a saúde, para o desenvolvimento, para a geração de emprego, de oportunidade. É assim que se tem que governar. E você não vê isso no governo do Estado de São Paulo. Você nunca assistiu, por exemplo, o governador chamando o prefeito para discutir um problema específico de cada região do Estado. Ok. Candidato Luiz Marinho, muito obrigado aqui pela gentileza da entrevista, viu? Uma boa sorte na campanha. Boa tarde para o senhor. Eu agradeço a vocês, boa tarde, um abraço a vocês, ouvintes, e peço aos ouvintes, considere a diferença dos candidatos, peço seu voto no time do Lula, 13 presidentes, os senadores, deputados federais, estaduais e 13 para governador do estado, esse que vos fala. Aquele abraço, muito obrigado. Tá aí, Rose. A gente conseguiu, portanto, né, concluir o nosso tempo aqui, apesar dos problemas com a conexão, mas acho que ele conseguiu dar o recado, né? É isso, acho que sim.